Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Interessante essas palavras aqui do apóstolo Paulo, né? Muito interessante. O capítulo 13 ele ensina sobre o amor de Deus, ele ensina muita coisa legal. Chega nesse ponto ele diz, olha, quando eu era menino eu falava como menino. O que ele está ensinando a gente? Você tem que crescer, você tem que desenvolver a sua fé, você tem que evoluir, você tem que ir para frente, não é? Quando você era menino é uma coisa, agora você já é adulto. Assim é também no campo espiritual. Você não entendia nada espiritualmente, mas você começou a crescer, desenvolver. Hoje você entende bem mais da palavra de Deus. Então eu creio que nós temos uma audiência muito bacana e nesse meio dessa multidão que está nos ouvindo, tem aqueles que ainda são meninos, mas que vão crescer, obviamente, e tem aqueles que já são bem grandinhos, que já aprenderam. Então a gente que sabe um pouco mais tem que compreender aquele que ainda é um menino espiritualmente falando. Então vamos juntos nessa jornada linda, né, que Deus está nos dando aqui, semana após semana. Estamos aqui com vocês com muita alegria, sempre ensinando aqui com as nossas pérolas de sabedoria, trazendo esperança, trazendo fé. E hoje, daqui a pouquinho eu entro no assunto, estamos falando justamente da importância de ouvirmos o Espírito Santo, ele que vai nos guiar, nos orientar, ele que sabe onde nós somos mais úteis, né? Isso é muito importante. Mas eu quero, antes de continuar aqui o ensinamento, eu quero dizer o seguinte: se você quer nos acompanhar nas redes sociais, o nosso ministério é no Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, e lá você vai encontrar alguns vídeos, algumas palavras ali que pode te abençoar também. Segue a gente lá e semanalmente eu faço uma live, talvez não todo dia, mas talvez uma ou duas vezes na semana. Então você poderá estar comigo a qualquer momento numa live pelo Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Tá combinado? Tá tudo certo? Beleza, então? Ótimo, né? Muito bem, muito bem, muito bem. E estamos aí na reta final, né? Estamos aí já mais na reta final do mês de abril. E esse mês está sendo uma bênção, eu creio que está sendo uma bênção para você. Então se você tem notícia boa para contar para a gente, manda um direct aí pelo Instagram, tá certo? E vamos caminhando aí unidos, né? Firmes nas verdades de Deus. Em João 8,32 é escrito o seguinte, Jesus fala isso, né? Através aqui de João, né? João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi João que escreveu aqui, né? E quem fala aqui é Jesus, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em outro texto, também de João, né? Jesus diz, em João 14, João 14, verso 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tá certo? Olha que lindo, é bem fácil de entender isso aqui, né? Bom, vamos então para nós estamos falando aqui alguns assuntos, algumas dicas, orientações espirituais sobre a pessoa do Espírito Santo como Deus, né? Então, hoje eu quero dizer o seguinte: o Espírito Santo, ele nos revela a diferença entre as questões importantes e as secundárias. Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 15, verso 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Então você veja bem, o Espírito Santo revelou ali a diferença
das questões ali, aquilo que era importante e aquilo que era secundário. Então é muito interessante essa dica aqui. Então se você está aí confuso, em dúvida com algo, peça, ore a Deus, fala, Espírito Santo, me dê direção. É melhor eu fazer isso ou fazer aquilo? Peça orientação. Deus é o maior interessado em falar com você. Ele também diz aqui que o Espírito Santo nos mostra qual é o local de provisão e também de suprimento. Ele fala, olha que interessante esse texto. Saia daqui, vá para o leste e esconde-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Primeiro Reis 17, verso 3 e 4. Ou seja, esta realidade ficou muito evidente na vida de Elias. Elias foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deus deu direcionamento para ele. Vá para tal lugar, fique lá. Lá você vai ter água do riacho. E Deus disse assim, e eu já ordenei. Se Deus ordenou, até os corvos têm que obedecer, né? Eu ordenei aos corvos para que leve comida para você. E assim aconteceu por um período na vida de Elias. Então esse é o nosso Deus, meu amado, que fala, que ministra, que orienta, que dirige as nossas vidas. Ele pode tanto falar comigo para tomar uma atitude, para ter uma ação, certo? Como ele pode falar com alguém também para ter uma ação. Ele fala comigo, ele fala com você, obviamente. É só você querer ter essa caminhada com Deus e o Espírito Santo ele vai dar direcionamento para você. Mas também o Espírito Santo nos revela problemas na vida de outras pessoas. Por exemplo, Samuel teve essa experiência quando era garoto. Deus falou com ele a respeito de Eli, seu líder espiritual. Está escrito em 1 Samuel 3,11. Então Deus fala, o Espírito Santo nos revela problemas na vida de outras pessoas, justamente para a gente ajudar pessoas, dar orientações às pessoas. Porque o Espírito Santo, em nosso íntimo, se torna então uma fonte de agitação para os ímpios, né? Está escrito aqui em Atos capítulo 6, o verso 10, olha que interessante esse texto aqui. Atos capítulo 6 e o versículo 10, olha só. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Está falando de quem isso aqui? De Estevão. Estevão era um homem cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E Estevão foi o primeiro mártir. Ele foi apedrejado, né? Então o pessoal não podia resistir à sabedoria. O homem tinha tanta sabedoria, ele era cheio do poder de Deus. Então quem tem sabedoria de Deus, quem realmente tem esta bênção, ele incomoda as trevas. Ele incomoda o reino das trevas. Por isso, se você está compreendendo essa palavra, você precisa entender quem realmente tem uma vida com Deus, ele não é bem recebido em todos os lugares. Tem lugar que a pessoa não quer nem que a gente chegue lá. Por quê? Porque a gente tem luz, a gente tem a presença de Deus, a gente tem a presença do Espírito Santo. E luz com trevas não combina. Se tem um lugar de trevas, chegou a luz ali, meu amigo, alguém vai ter que sair. Entendeu? Não estou falando de pessoas, estou falando de um ambiente das trevas, estou falando de um ambiente negativo, um ambiente maligno. Então chegou ali um filho de Deus, chegou um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que está conectada com o Espírito Santo e está sendo guiada para ir em tal lugar, vai incomodar as trevas. Então por isso que existe essa batalha, né, espiritual. Por isso que eu contei até ontem, né, de um certo senhor que nos ouve a gente, juntamente com a sua esposa. A esposa gostava de ouvir, ouve até hoje, está ouvindo, está sendo abençoada, ouvindo a nossa programação pelo rádio, mas o marido não gostava muito. Ele não importava que ela ouvia, mas ele ficava ali tipo murmurando às vezes, né? Mas um dia Deus falou com ele, né? Deus ministrou na vida dele e ele teve um encontro com Deus. Ele mudou totalmente
E hoje ele também é um adorador. Hoje ele também é um filho de Deus, é um homem de Deus. Você está entendendo? Então é isso. Então, o que eu digo a você? Eu recebo, assim, às vezes tem gente que fala assim, pastor, ore por mim, porque lá na minha família, pastor, só eu sirvo a Deus. E os demais não servem, pastor. É muito complicado. Amado, se você foi o primeiro a ser salvo, está firme com Jesus, então Deus te chamou, diante daquela situação, continue tendo amor de Deus por a tua família, ame a sua família, ame o seu marido, ame a sua esposa, ame os seus filhos, ame os seus pais, ou seja, não é porque você agora está numa caminhada diferente, que você vai ser indiferente com eles. Pelo contrário, eles não entendem o que Deus fez na tua vida, mas Deus vai trabalhar na vida deles também. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então o mesmo Deus que salvou você, pode salvar eles também. Então tenha calma, tenha paciência, né? E deixa, às vezes se eles zombarem de você, às vezes acontece, né, em algumas famílias, agora você é um cristão, você agora não sei o quê. Então deixa eles falar numa boa, respeite, né? Não entre na onda deles de querer discutir, ensinar, não, fica tranquilo. O Espírito Santo, que é o que eu estou ensinando, o Espírito Santo vai convencê-los. O Espírito Santo, então, ore, fique tranquilo, descanse no Senhor, que Deus vai cuidar de você e Ele cuida de cada detalhe. Então, como eu li aqui, o Espírito Santo em nosso íntimo se torna uma fonte de agitação para os ímpios. Por isso é importante que tenhamos um local especial para nos encontrarmos com o Espírito Santo todos os dias. Claro, eu posso chamar esse local o local particular de oração, o seu lugar secreto. Você tem um lugar secreto para falar com Deus? Talvez no seu quarto, pode ser num cantinho da sala, pode ser talvez no seu escritório, você tem um espaço ali que você pode ali falar com Deus. É bacana desenvolver isso, muito legal mesmo, quando você tem um espaço físico em que você ali pode adorar a Deus aí no seu lar. Então, devemos afastar-nos das vozes das pessoas quando realmente desejamos ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque muitas vezes você se sente uma solidão, mas essa solidão ela é necessária para alcançarmos a intimidade. A intimidade é necessária para recebermos conhecimento espiritual, e o conhecimento espiritual é necessário para experimentarmos mudanças nas nossas vidas. E só podemos experimentar mudanças quando o Espírito Santo fala conosco. E o Espírito Santo fala conosco através de homens e de mulheres de Deus, como é o que está acontecendo aqui semana após semana. Deus tem me usado aqui para falar com você, não é verdade? É assim, Deus fala, e Deus vai usar você que está me ouvindo para levar a mensagem de Deus para outras pessoas, seja na sua família, seus colegas de trabalho, seus amigos, né, que você possa ter alguns amigos, não é? Todo mundo tem um grupo de amigos, talvez não muito, né, mas poucos, mas tem, né? E é assim que Deus te capacite a cada vez mais. E para a gente orar, encerrando, eu quero encerrar com isso aqui, ó. As palavras do Espírito Santo nos estimulam e trazem vida. Olha o que diz João 6,63. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Tem mais aqui, ó. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por você estar me ouvindo neste momento. Agradeça a Deus porque você está conectado com a fé, com o agir de Deus. E Deus tem muito mais para você, e através de você outras pessoas serão abençoadas. Pai querido e santo, quero te agradecer por mais uma pérola de sabedoria, por mais um momento de reflexão. Espírito Santo, que realmente as pessoas possam ouvir, compreender, entender o que foi ensinado no dia de hoje. Que esta palavra chegue para milhares de pessoas através do rádio e também da internet, das plataformas digitais e do nosso canal do YouTube. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre todos vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.